a prescrição de nutracêuticos favorece a imunidade inata e diminui comorbidades metabólicas ou sistêmicas. Bom, primeiramente, muito obrigado. Obrigado, Gabriel, por ter aceitado, né, de estarmos juntos aqui neste evento. Obrigado a Central Nutrition por toda a confiança, por todo o carinho de sempre. A minha abordagem hoje será sobre a aplicabilidade clínica, aplicabilidade de prescrição de alguns suplementos aqui da Central Nutrition. Então, já aproveito aqui para deixar meus conflitos de interesse bem estabelecidos. Hoje falarei dos ativos dos produtos da Central Nutrition, óbvio, porque estamos em um evento da Central Nutrition. Então, abordarei sim detalhadamente a composição de cada um dos ativos que falarei para que nós possamos prescrevê-los e ter um efeito na imunidade ou até mesmo no equilíbrio da imunidade inata. Como o Gabriel muito bem colocou, as suas explicações sobre imunidade inata, quero aqui complementar e aprofundar, como ele mesmo falou que eu iria aprofundar, então aprofundarei a partir de agora as explicações sobre a imunidade inata e como atuarmos a partir do lúmen intestinal neste efeito de adequação da homeostase metabólica e imunológica. Então, neste momento aqui, vou compartilhar a minha tela, vou ficar pequenininho aí para vocês, mas prestem atenção nesta imagem que é o ambiente onde nós estaremos. Vamos lá, então, para essa viagem aqui neste ambiente do lúmen intestinal, onde estamos observando aqui as vilosidades, mergulhando neste ambiente. Vamos aproximar agora e compreender sobre as microvilosidades e como que acontece essa reação entre a conexão do lúmen intestinal nas microvilosidades, os micro-organismos que estão aqui conosco e o nosso GAUT, o tecido linfóide associado ao intestino. Se você neste momento se sentiu como este homem olhando para o cérebro em um universo a ser explorado, pois é mais ou menos assim que eu também me sinto e eu convido vocês para que nós possamos agora mergulhar em um outro vídeo para compreender através de uma explicação lúdica o mecanismo de ativação das citocinas a partir do reconhecimento do lipopolissacarídeo por um receptor de membrana da célula dendrítica chamado Toll-like receptor 4 ou Toll-like receptor 4. Vou deixar aqui também o som da animação e, claro, vou mutando e falando, conversando junto com vocês, porque ela é muito didática. Ó, neste momento, vamos visualizar a relação entre o Toll-like receptor e esse ambiente do lumen. Então, estamos observando neste momento aqui o lúmen intestinal, um zoom de aproximação, e uma bactéria potencialmente patogênica. Os bracinhos dela caracterizam o lipopolissacarídeo. E ele tem uma afinidade por um receptor na célula dendrítica chamado de Toll-like receptor 4. Então, aqui, ó, essa que parece uma coisa cheia de bracinhos é a célula dendrítica, e aqui os receptores de membrana, Toll-like receptor. É como se fosse uma enfermeirinha aí lançando um sinal de alerta e que tem uma afinidade por reconhecer o LPS. E é como se fosse. E ao capturar, desencadeia uma sequência de respostas enzimáticas para que nós possamos ativar o NF-κB. E essa ativação do fator nuclear de transcrição é para que nós tenhamos o início das citocinas, ativação das citocinas. Lembrando, né, o objetivo aqui é sobre sistema imune e intestino. Nota então que neste momento haverá um deslocamento para que o NF-κB possa atuar no núcleo, que é o fator nuclear de transcrição de algumas células que vão produzir as citocinas. E aí, então, com a liberação,
ele vai até o núcleo, e lá no núcleo possibilita o início da síntese das interleucinas, isso na imunidade inata. E a gente deve ficar pensando nesse momento, meu Deus, como ativar, como otimizar, como equilibrar tudo isso? Como fazer a homeostase desse sistema? E aí, então, ocorre a partir desse momento, por essa ativação do NF-κB, a produção, a ativação dessas citocinas, interleucinas. Então, existe um outro mecanismo que é através de ativação de macrófagos para ativar esse sistema também. E aí é um pouquinho diferente, porque existe um reconhecimento do patógeno e uma degradação dele. Então, é como se ele invadisse o nosso sistema como um todo de defesa, mas ele vai ser automaticamente fagocitado e degradado e será apresentado ao nosso organismo fragmentos deles, epítopos. E a partir disso, esses antígenos, esses fragmentos, estimularão também uma cascata de sinalização potencialmente inflamatória ou anti-inflamatória, mas neste caso aqui vamos ver a ativação da via de TH1 e TH17, que é as vias potencialmente mais inflamatórias, digamos assim. Quando a gente tem essa formação de imunocomplexos, nós vamos organizando todas as sínteses das interleucinas. E essas interleucinas potencializarão a defesa do indivíduo. Então, esse vídeo ele nos remete a uma sinalização dessas células ainda inativas, as células NEI, que por sua vez promoverão a diferenciação de linfócito B e a defesa como um todo. É óbvio que nós estamos falando do detalhe do detalhe do detalhe, né? Mais ou menos da repimboca da parafuseta aqui, da defesa do organismo. Mas é fundamental que a gente entenda, ao menos, essa cascata de diferenciação da via TH1, TH2 e TH17, porque na via de TH17 nós temos uma inflamação crônica, digamos assim. E isso, por sua vez, responde a um processo de síntese de citocinas, interleucinas, principalmente TNF-alfa, que geram uma repercussão clínica não tão desejada assim. Então, dependendo do estado da nossa imunidade inata comprometida, estabelecendo uma resposta inflamatória, nós podemos ter repercussões clínicas não desejadas. Vou deixar aqui até o sumário disso tudo, porque nós temos aqui uma resposta dessas ativação das células dendríticas e dos toll-like receptors, fazendo com que tenhamos todo esse mecanismo de ativação. E aqui, claro, a apresentação dos atores desse nosso vídeo muito lúdico aqui. Então, temos a célula dendrítica, nela os toll-like receptors, o NF-κB e toda a resposta do organismo. Meu Deus, Murilo, que mundo é esse? Do que nós estamos falando? Bom, primeiro estamos falando de uma conexão intestino-imunidade. E da conexão intestino-imunidade, é fundamental que nós possamos compreender a influência desse ambiente intestinal na imunidade. Existem etapas que nós precisamos remover patógenos que geram aquela ativação crônica, mas também precisamos reparar as células que têm um mecanismo de separação do que está no lúmen com o que está circulante. Então, temos que restabelecer também as funções fisiológicas do organismo. Então, a Central Nutrition tem um produto que, na sua composição, tem inúmeros compostos com um sinergismo para estabelecer um equilíbrio desta condição intestinal, a imunidade intestinal, e, por sua vez, reestabelecer ou equilibrar possíveis alterações imunológicas ou metabólicas. O nome desse produto é Guardian. E ele, eu tenho grande orgulho de falar isso, tem uma versão sem sabor, livre de edulcorantes ou adoçantes ou coisa do gênero, e que eu fico muito orgulhoso disso, porque ele se adequa inclusive às dietas Low Food Map, e que tem na composição N-acetilcisteína, glicina, glutamina, fibras, tem das fibras alimentares uma
goma de baixa flatulência, tem beta-glucana de levedura, tem vitamina D, vitamina C e zinco, que o Gabriel brilhantemente já colocou os caminhos, as vias bioquímicas dependentes de vitamina C e de zinco, e que eu agora, então, complementarei as demais explicações. Murilo, o guarda, então, entraria em qual etapa? Olha, ele pode entrar na etapa remover, porque a N-acetilcisteína tem uma grande capacidade de formar um mecanismo de inibir biofilme intestinal, então ele auxilia nesse mecanismo. No reparo epitelial, por ser precursor de células intestinais, em reestabelecer a função fisiológica, principalmente a função de incretinas, por ser um precursor de butirato na sua característica de composição de fibra solúvel. Então, ele se adequa aqui em 3 etapas da etapa de reequilíbrio de homeostase intestinal. Esse artigo aqui nos leva para um momento de que é fundamental a compreensão de que hoje não basta ter probióticos, por exemplo. Nós temos que ter um efeito de pré-bióticos, de utilização e de metabolização de compostos que produzirão pós-bióticos. É fundamental compreendermos sobre a importância de vitaminas. É fundamental também compreendermos que é um conjunto de fatores e que até mesmo compostos fenólicos da alimentação precisam auxiliar nesse mecanismo como um todo. Então, gente, qual é o grande problema na imunidade inata intestinal? É a condição de leaky gut, que é a condição de permeabilidade intestinal alterada, tornando o nosso corpo muito mais suscetível ou vulnerável à endotoxemia, principalmente a endotoxemia mediada pelo LPS, o lipopolissacarídeo. Aqui nesta imagem, nós vimos uma conexão entre a autoimunidade e intestino, comprovando aqui um eixo da autoimunidade e intestino com alterações sistêmicas longe, como artrite reumatoide, alterações no fígado, alterações no cérebro, como depressão, tudo oriundo de uma condição intestinal de leaky gut. E o que vem a ser isso, então? É uma condição que gera a ruptura das tight junctions. E para isso, então, convido para que nós possamos mergulhar neste vídeo e observar exatamente onde atuarão 2 principais componentes do Guardian, que é a glutamina e a glicina. Eles atuarão na energia para que as células que compõem o revestimento intestinal expressem a zonulina, a claudina e a ocludina. E onde estão zonulina, claudina e ocludina? Elas estão exatamente nas tight junctions, elas compõem a tight junction, que é essa junção firme na tradução em português. E na nossa viagem aqui no lúmen intestinal, vamos compreender então a relação da microbiota, a camada de mucina e o epitélio intestinal, que é onde atuará o componente do Guardian. E aí, olhando para a parte de epitélio intestinal, é fundamental compreender que abaixo disso tudo tem o GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino, já comentado pelo Gabriel, mas aqui em destaque para compreendermos agora o mecanismo de ação do componente que faz parte do Guardian, glutamina e glicina, porque eles dão à célula intestinal a capacidade energética para sintetizar novas zonulinas. E a zonulina está presa a um filamento de actina e miosina intracelular. E aqui nós temos claudina e ocludina, que são as junções paracelulares, mas na parte intracelular tem filamento de actina e miosina, e essa célula tem que ter energia para que a ponte cruzada do filamento de miosina ligue na troponina do filamento de actina e gere essa força para aproximação entre as células na molécula de zonulina. Então, quando há essa energia intracelular e a aproximação entre as células, é o que nós chamamos de junção forte ou tight junction. Bom, Murilo, onde entraria isso? Isso entra na etapa reparar as células do epitélio intestinal. Agora, em uma explicação aqui em 2D, exatamente a célula intestinal que dentro dela tem glutamina, representando então o papel da glutamina nesta
função intestinal, para que tenha energia para a junção forte, para que nós tenhamos a zonulina firme aqui, grudada na claudina e na ocludina, e isso garantir a integridade deste epitélio intestinal. Aí você poderia pensar, Murilo, mas existem evidências recentes sobre o uso de glutamina para quem sabe melhorar de alguma forma a imunidade? Olha que lindo. Este é um artigo publicado em 2024. Um artigo em que o objetivo dos autores nesta publicação em nutrição esportiva é avaliar se por um acaso essa L-glutamina tem um efeito na imunidade de mucosa, que é o propósito apresentado aqui e o propósito de ele estar compondo o produto Guardian. E os autores aqui então viram que doses de 0,3 gramas por quilograma de peso corporal, que dá aproximadamente, em média, aí, de 15 a 18 gramas de glutamina, sim, exerceu um papel favorável nessa imunidade de mucosa, nesse estudo aqui. Além disso, tem um outro estudo científico aqui mostrando uma relação de glutamina melhorando a síndrome do intestino irritável em um auxílio à dieta Low Food Map e também comprovando um benefício para essa imunidade de mucosa. No entanto, aqui a dose utilizada foi uma dose de 15 gramas dia. Para isso, então, para atingir essa quantidade, para gerar esse equilíbrio na mucosa em pacientes em Low Food Map, poderíamos então fazer uma junção do Guardian, que vai ter aqui, em média, para 2 sachês, 3 gramas, com a glutamina pura, adicionando aí pelo menos então mais 10 gramas para você atingir um quantitativo do estudo que é de aproximadamente 15 gramas para atingir esses efeitos benéficos. Além disso, trago um outro artigo científico, esse publicado em 2023, mostrando o efeito também potencial da glutamina na imunidade intestinal e que os autores concluem, né, que o benefício dela aqui é para que os micro-organismos produzam metabólitos como ácido graxo de cadeia curta e metabólitos dos ácidos biliares, que sim favorecem a imunidade inata como um todo, mas sobre isso nós vamos aprofundar ainda este conceito. Por isso, então, explicando aqui a composição do Guardian, mostro que ele tem na sua composição da porção indicada para o consumo de 2 sachês, o equivalente a 3 gramas de glutamina para este efeito. E nesta composição também tem glicina. Eu trago aqui também um artigo de 2024 em que os autores resolveram avaliar metabólitos oriundos das fezes de crianças para ver o que havia de equilíbrio ou desequilíbrio dessa imunidade inata, e um dos marcadores relevantes foi a glicina. Então, neste produto também tem glicina, em uma composição de aproximadamente 3 gramas também, e que tem como propósito, então, garantir essa renovação tecidual. Bom, Murilo, mas ainda no produto tem algum outro componente que garante essa imunidade intestinal? Pois bem, sim, a vitamina D tem um grande papel na imunidade inata. E aí, gravem o que eu vou falar agora. Esse termo AMP é o mais importante neste momento. Ele é o peptídeo antimicrobiano, que aqui está descrito como AMP. Então, podemos fazer a leitura de trás para frente, peptídeo antimicrobiano. O que é um peptídeo antimicrobiano? É uma proteína produzida pelas células do epitélio intestinal, em específico, em grande quantidade, pela célula presente na cripta da velocidade do intestino delgado, chamada de célula de Panet, através da ativação do domínio de oligomerização de nucleotídeo, fazendo essa nova síntese, essa oligomerização de nucleotídeo, se sintetiza a AMP. E a vitamina D tem um papel fundamental nessa ativação da célula de Panet e também na diferenciação de células TREG, que são precursoras de interleucina 10, que tem efeito antagônico ao TH17. Então, a vitamina D tem um papel fundamental nessa imunidade inata. E aí, então, a vitamina D na composição deste produto está aqui em um quantitativo em microgramas que tem um equivalente a 2.000 UI na dose sugerida, que é uma dose muito significativa para nós pensarmos em reequilíbrio da imunidade inata e estimular as células que produzem peptídeos antimicrobianos. Além disso, na composição do produto tem beta-glucana de levedura. E a beta-glucana de levedura tem um potencial efeito imune também, gerando uma imunidade inata, principalmente
pelo fato de células dendríticas reconhecerem a beta-glucana de levedura e estimularem a produção de interleucina 22, que por sua vez vai estimular as células do epitélio intestinal a produzir peptídeo antimicrobiano e estabelecer uma condição de barreira no epitélio intestinal. Por isso, então, vamos mergulhar neste vídeo da Nature para que nós possamos compreender este mecanismo de ação da ativação da célula dendrítica e o estímulo da produção de interleucina 22, fazendo com que ocorra uma ativação da célula do epitélio intestinal a produzir AMP e estabelecer essa homeostase, essa saúde intestinal imunológica. Bom, neste mergulho agora, então, estamos vendo neste momento as ILCs que compõem o GALT, tecido linfóide associado ao intestino. E nessa aproximação agora, estamos nos deparando com o lúmen intestinal, as células de revestimento, e na parte interna, no GALT, nesse tecido linfóide associado ao intestino, as ILCs, ILC1, ILC2 e ILC3. Essas células linfóides inatas que são responsáveis pela produção de interleucinas, que por sua vez promoverão uma ativação da produção de AMP para que no lúmen tenha um equilíbrio da condição intestinal que é potencialmente inflamatória. Quem reconhece quem está lá fora? A célula dendrítica. Então, a célula dendrítica lança pseudópodos, como um cachorrinho sentindo o que tem lá fora, e ao reconhecer, por exemplo, beta-glucana de levedura, estimula a produção de interleucina 23, e a interleucina 23 terá uma atuação sobre a célula linfóide inata ILC3, e nela será produzido interleucina 22, que por sua vez atuará sobre as células do epitélio de revestimento intestinal, estimulando a produção de AMP, peptídeo antimicrobiano. E é esse peptídeo antimicrobiano que estabelece uma condição de barreira neste epitélio intestinal. Então é por isso que na composição tem beta-glucana de levedura, para que nós possamos ter esse estímulo da função de barreira do epitélio intestinal. Bom, a partir deste momento, vamos compreender a diferença, então, da função de barreira e a função de inflamação crônica, que é o que nós não desejamos. E ainda assim, gente, é importante compreender que dependendo do nível de sujidades nesse lúmen intestinal, os indivíduos podem cursar com condições de formação de biofilme, de micro-organismos que vão ficar sinalizando cronicamente esta inflamação. Então, também, em uma fase aguda, é fundamental remover esse biofilme que pode estar formado ali por uma condição de dieta desequilibrada durante anos. E é por isso, então, que na composição do guarda também tem a N-acetilcisteína, que tem um papel fundamental em tentar minimizar esses biofilmes que podem se formar na luz intestinal. Além disso, a N-acetilcisteína tem um grande papel de atuar como um precursor da síntese de glutationa. E a N-acetilcisteína, então, é fundamental para a nossa etapa de síntese de glutationa e pela glicuronidação hepática. Porque, normalmente, quando o indivíduo precisa reequilibrar a imunidade, ele tem que se livrar de potenciais substâncias tóxicas do corpo. Mas notem que não é só a rota de segunda passagem de detoxificação hepática que precisa ser otimizada. Precisamos também ter suporte para a via de citocromo P450. E aí que entra a necessidade de ter um complexo B adequado para ativar a primeira fase de detoxificação e a N-acetilcisteína auxiliará na segunda etapa de detoxificação. E aí é fundamental que nós tenhamos também, por exemplo, vitamina C para impedir essa autooxidação da formação de radicais livres nessa primeira etapa. E aí no produto também tem vitamina C para silenciar aqui. E aí precisamos complementar com um complexo B, que na Central Nutrition nós temos o BioB Complex, que é muito mais do que um blend de vitaminas do complexo B. Ele é um blend de hidrossolúveis com inositol. Então ele tem vitamina C, tem colina, tem todo o complexo B em doses superiores às necessidades diárias recomendadas. E um grande fator relevante aqui é a quantidade de produto de complexo B aqui, que serve até para 3 meses de uso se você usar
uma cápsula ao dia, considerando então as 120 cápsulas que tem no produto, relembrando que ele tem o papel de ativar então a fase primária de citocromo P450 da primeira fase de desintoxicação hepática. Nossa, Murilo, então no produto tem precursor da glutationa, tem glicina, glutamina, tem beta-glucana de levedura, tem nucleotídeos nesse total de beta-glucana de levedura que nutrem aquelas células do Gout e além disso tem fibras pré-bióticas. E sobre as fibras pré-bióticas, nós temos alguns artigos científicos relevantes nos últimos anos. Esse é um deles, que mostra o papel de um alimento saudável à luz do microbioma intestinal e a grande importância, então, dessas fibras, favorecendo o metabolismo microbiano de síntese de ácido graxo de cadeia curta e que isso sim promoverá essa função de tight junctions. E é claro que as pessoas estão mais vulneráveis e precisam cada vez mais de uma suplementação, porque a dieta do Big Nagger do Bonegger, a dieta de ultraprocessados é rica em aditivos, bem como carboximetilcelulose, polissorbato 80, que geram a ruptura dessas tight junctions, diminuindo a nossa imunidade inata e tornando o indivíduo muito mais vulnerável a doenças metabólicas, doenças inflamatórias e, por que não, até mesmo uma resposta inflamatória que, por sua vez, pode culminar em risco maior de doenças crônicas ou até mesmo um risco potencial de câncer. Claro que eu trago aqui a relevância desses aditivos que podem promover, então, a ruptura da tight junction e a sinalização crônica pelo lipopolissacarídeo, que gera inflamação crônica intestinal, que não é desejada, levando a uma ativação de TNF-alfa ou citocinas inflamatórias. Isso não é desejado, por isso, então, a importância de ter um pré-biótico que vai auxiliar nesse metabolismo da microbiota intestinal a produzir o ácido graxo de cadeia curta, que faz com que tenhamos um equilíbrio endócrino intestinal, melhorando a produção de GLP-1 e peptídeo YY, que são incretinas que atuarão no centro da saciedade, no núcleo arqueado, que é muito desejado. Mais uma publicação mostrando essa relevância das fibras pré-bióticas, mostrando então esse efeito na síntese de butirato. É claro que isso tem uma gama de artigos científicos sobre isso, mas mais um aqui para destacar, então, essa via apresentada para vocês, que é a metabolização, então, de fibras pré-bióticas em ácidos graxos de cadeia curta, que atuarão no receptor de membrana, chamado FFAR, que é um receptor de fat acid free, ou de ácido graxo livre, que atuará, então, em célula L, na célula enteroendócrina e produção de GLP-1, peptídeo YY, gerando equilíbrio metabólico, não só imunológico. Meu Deus, Murilo, então, quando a gente fala em pré-bióticos, poderíamos pensar em um efeito de um componente deste produto, que é a goma cassia, que tem aqui aproximadamente 6 gramas na composição, com esse efeito pré-biótico, e aí então aqui já ticamos a N-acetilcisteína, a glicina, a glutamina, a fibra, a beta-glucana, a vitamina D, a vitamina C e o zinco já apresentados lá pelo Gabriel. Mas olha que lindo então. Murilo, qual o efeito no organismo? O efeito é incrível, porque isso favorece essa função de integridade no epitélio intestinal e menos inflamação. Murilo, esse é o universo que nós estamos? Sim, esse é o universo que nós estamos. Um universo intestinal, onde a prescrição de nutracêuticos favorece a imunidade inata e diminui comorbidades metabólicas ou sistêmicas. E agora me permitam mais 2 ou 3 minutos para eu falar de como utilizar na prática o Guardian. E aí, para mim, ele entra como um composto pré-biótico, rico em vitaminas, com uma capacidade de auxiliar na síntese de pós-biótico, que é o butirato, e isso tudo, de forma sinérgica, promove uma melhora da imunidade inata. Como seria a utilização? A minha sugestão é que seja utilizado uma quantidade de 2 sachês por dia em uma fase aguda.
em uma fase inicial de manejo dietético nos pacientes. Aí utilizamos 2 vezes ao dia por 15 dias. E depois faz uma etapa de manutenção com 1 sachê ao dia, 1 dose, por até 4 semanas. Com esse período de utilização, vamos fazer toda uma etapa de reparar do epitélio intestinal na fase aguda, nos primeiros 15 dias, e um reestabelecer de GLP-1, de equilíbrio metabólico, durante as 4 outras semanas. Além disso, a fase remover, diminuindo o biofilme, nos primeiros 15 dias será otimizada. Então vamos atuar na fase remover, principalmente na etapa reparar, e no reestabelecer as funções fisiológicas e metabólicas. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês estarem aqui neste evento online, neste evento que eu fico à disposição de vocês a partir de agora para toda e qualquer dúvida. Mais uma vez agradeço a Central Nutrition, agradeço ao Gabriel, agradeço a Suelen por toda a moderação deste evento. Então é contigo agora. Vai lá, Suelen. Um abraço. Muito obrigada, professor Murilo Pereira. Grande participação, chuva de comentários e feedbacks na nossa transmissão. Permanecemos ao vivo, direto aqui do escritório da Central Nutrition. E nessa grande aula, o professor Murilo compartilhou com você, profissional da saúde, e também você que se interessa pelo tema, estratégias nutricionais que atuam na saúde intestinal e no sistema imunológico. Mas ainda tem mais. O professor Murilo continua aqui com a gente para esclarecer uma dúvida que surgiu em nosso chat. Nossa equipe de analistas de sucesso do cliente continuou monitorando as perguntas e uma delas foi selecionada, porque entendemos que ela tem relevância para todo o nosso público. @Laísa Gonçalves 2067, isso mesmo, acabou de participar do nosso chat, fez a seguinte pergunta. Professor Murilo, diante do quadro de imunidade comprometida do meu paciente, como posso aumentar a oferta da vitamina D, além daquela vitamina D que já tem no Guardia? E nós pedimos o professor Murilo para aguardar um pouquinho e responder essa dúvida ao vivo para vocês, então eu volto com você, Murilo. Oi, Suelen. Então, respondendo sua pergunta, na fase de manutenção, a vitamina D não vai ser suficiente. No entanto, eu vejo como uma excelente oportunidade para você adicionar a vitamina D, e aí dentro da Central Nutrition tem um produto que é incrível, em gotas, que é o Restaure, e que em uma gota já tem 2.000 I de vitamina D, e aí pode personalizar com a individualidade de cada paciente, usando 1, 2 ou 3 gotas, como você julgar pertinente, sempre lembrando que para elevar 10 nanogramas por decilitro de vitamina D 25-hidrox, precisamos de pelo menos 1.000 UI dia. Considerando, então, que já vamos ter 1.000 I em um sachê de Guardian, adicionamos 2 ou até 3 gotas do Restaure durante o período de manutenção, tá bom? Agora com você de novo, valeu!